Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that A mensagem que doesn't have Deus TV trouxe ao meu coração tem um tema com 3 palavras de ação. Eu acredito que a gente foi feito para ação, a gente é geração Y, isso não nos rotula, e isso mostra um pouco mais da interferência que iremos fazer nessa geração, nesse tempo, a forma como a sociedade pensa, a forma como a gente tem que agir. Os cargos de maior influência do mundo estão sendo ocupados, em sua maioria, por pessoas com a sua faixa etária. Então não tem como a gente ficar de bobeira, a gente precisa fazer isso aqui, que é o tema da mensagem. Anunciar, ocupar e fazer acontecer. Diga assim comigo: anunciar, ocupar, fazer acontecer. Amém? Você não precisa ser o Cristiano Ronaldo para falar eu faço acontecer. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa caminhar com aquele que pode tudo. E aí você tem essa autoridade para poder tudo também. Quantos de nós já visualizaram o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa conquistar, mas a gente não teve coragem ainda? Vou nem pedir para levantar a mão, porque cada um de nós tem uma área da vida que a gente já tem uma ideia do que deve ser, mas a gente ainda não teve a moral de destravar e de entrar nesse novo nível. Algo está nos paralisando. O Luizinho orou aqui sobre desânimo. Eu acredito que essa mensagem toca esse aspecto que é de vulnerabilidade de todos em algum momento. É possível escolher ter atitude. A atitude não é para quem diz que Deus falou desce e arrasa, não. A atitude é para quem decidiu virar uma chave aqui dentro e não somente viver de forma atrasada, liderar as coisas. O reação foi concluído, mas a gente ainda está respirando uma cultura de reação, porque por onde a gente entrar, a gente é uma bomba nuclear de Deus para reagir, instalar o reino, levar transformação, ver gente curada, ver esferas da sociedade serem ocupadas pelo reino de Deus. Eu vim te trazer uma palavra-chave nessa noite, uma delas é ocupar. Quem fica na mesma corre o risco de ou ficar estagnado ou até mesmo regredir e piorar. O pastor Nésio estava falando aqui sobre a dinâmica do reino de Deus. E existe essa característica aqui também. No reino de Deus, ou estamos andando para frente, ou estamos mandando um moonwalk para trás, igual o Michael Jackson, já falecido, fazia, que Deus o tenha. No reino de Deus não há espaço para pessoas paradas. Ou se está andando para frente ou para trás. Se você não se tornar a melhor versão que Deus tem para você, logo, logo você acaba se tornando quem você era, ainda que você não queira. Jesus disse que se a casa não for ocupada pelo Espírito Santo, o espírito mau volta com a torcida organizada e faz um forró do inferno ali, 7 vezes pior. Por isso a gente precisa ser ocupado pelo Espírito Santo e ocupar os espaços da sociedade. Ei, deixa eu te dizer, a sociedade só está apodrecida em ambientes que a igreja não ocupou. E a missão da igreja não é só ocupar esse auditório, também, mas a partir desse auditório ocupar lá fora. É sobre isso também que a gente vai falar nessa noite. Existe uma realidade difícil tentando nos ajudar, mas eu tenho uma palavra boa para você. Não aceite que a realidade se imponha sobre você. Você nasceu para transformar a realidade. A realidade é igual o mensageiro lá em Esparta, que vem tentar impor algo sobre o rei Leonidas, mas você precisa dar um pé no peito dela e dizer, this is, eleve livre, reino de Deus. Amém? Não deixa a realidade se impor sobre você. As circunstâncias difíceis revelam gente poderosa. Trouxe uma lista para compartilhar com você. Os que estudam química ou medicina, biomedicina. Alexander Fleming perdeu uma cultura de micro-organismos que mofou por causa de uma janela que ele esqueceu aberta. Nasceu aí a penicilina, que é um dos princípios ativos, por exemplo, da bezetacil. John Bunyan escreveu O Peregrino enquanto ficou preso por 12 anos. É o livro que originou o puritanismo inglês, A Alma de uma Nação, para quem assistiu The Crown, né? Daniel Defoe escreveu Robinson Crusoe enquanto estava preso.
Lutero traduziu o Novo Testamento escondido no castelo de Wartburg. Beethoven compôs suas melhores canções depois que ficou surdo. Demóstenes, o maior orador da Grécia, era gago. Para resolver sua gagueira, ele ficava falando com pedras na boca diante do mar. Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão dentro de uma prisão. Eles não se entregaram, eles lutaram, eles fizeram acontecer. E você vai fazer acontecer também na sua vida. Você não está autorizado a partir dessa terra enquanto você não fizer acontecer. Segunda-feira o apóstolo Joel Pereira falou no Negócio Fechado, lembrando de Arão. Deus falou a Moisés, leve Arão para o topo do monte, porque eu vou recolher Arão. E tire o peitoral de sacerdote dele, para que então eu o recolha. E aí ele sobe com Arão no topo do monte. Quando ele tira o peitoral de sacerdote, aí então Arão morre. Sabe por quê? Porque enquanto você está revestido do seu propósito, da sua missão de vida, você não está autorizado a morrer. Você vai viver, você vai fazer acontecer, você vai atropelar as trevas, você vai ocupar os espaços da sociedade que estão escuros, distorcidos, perdidos, e ninguém vai se opor a você, nem morte, nem vida, potestades, principados, altura, profundidade, anjos ou demônios, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Manda fazer uma fila, pode vir demônio, capeta, tranca a rua, tranca a avenida, nós vamos atropelar tudo isso aqui. E vamos botar o reino de Deus para colocar ordem nesse mundo. Dê passos de coragem baseado em princípios, honestidade. Avance da forma correta. Mas, quando você decidir anunciar, ocupar e fazer acontecer, deixa eu já te adiantar algo, não é ser profeta do caos. Não se assuste com as etapas que você vai trilhar. Vou dizer de novo. Você está pedindo, você está orando, você está jejuando, você está passando desodorante para vir leve e livre, escovando seus dentes, você está no caminho certo. Não se assuste com as etapas que virão. Às vezes, atrás de uma dificuldade está o nosso pedido de oração. Se você espanar na dificuldade, você perde também a resposta. E eu quero compartilhar com você rapidamente 5 etapas da vida de quem decidiu fazer acontecer e conquistou muito mais do que tinha condições originalmente para chegar lá, baseado na vida de Josué. Então a gente vai caminhar em trechos bíblicos da vida desse cara que eu muito me inspiro, que foi chamado também enquanto jovem para substituir alguém que já tinha feito acontecer. Essas 5 etapas, eu vou falar as 5 e depois vou detalhar um pouquinho delas nesse tempo que eu tenho. Elas são as seguintes. A primeira é, vai acontecer. Diga assim, vai acontecer. A segunda é, o que aconteceu? Pergunte assim, o que aconteceu? A terceira é, tinha que acontecer. Diga, tinha que acontecer. A quarta é, que bom que aconteceu. Repita aí. E a quinta é, aconteça o que acontecer. Primeiro, vai acontecer. Josué 1, versos 2 a 3, a chave aqui é fé. A Bíblia diz, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Eu aprendi com James Allen que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Você não foi feito para esperar o futuro, você foi feito para provocar o futuro. Ei, além de cristão, você é um futurista. Nós não somente vamos para a eternidade, nós temos a eternidade em nós. E uma das formas de assimilarmos a eternidade é em um dos 3 tempos, chamado futuro. O futuro nos revela um pouquinho mais do que a eternidade guardava. Você não pode ter intimidade só com o futuro, você precisa ter intimidade com a eternidade, porque a eternidade manda no futuro. Você não pode viver a vida sentado num banquinho chamado passado, nem num banquinho chamado presente, nem num banquinho chamado futuro. Você precisa estar com aquele que não está sentado num banquinho, ele está sentado num trono chamado eternidade. Por Deus estar sentado nesse trono chamado eternidade, ele pode mandar em passado, em presente e futuro. Meu amigo pastor Isaías diz que
Todos nós em Jesus temos um passado perdoado, um presente garantido, um passado perdoado, um presente abençoado e um futuro garantido. Lembra desses 3 tempos e você tem a eternidade. Recentemente tenho visitado muitas pessoas em hospitais, a maioria deles mais idosos. E a primeira coisa que eu falo, talvez te ajude quando você estiver num ambiente assim, eu falo o seguinte: olha, eu vim aqui com muito respeito e amor pela sua vida, te dizer o seguinte, uma boa notícia. A eternidade não é um lugar para onde a gente vai no fim da vida. A eternidade é para hoje. Você precisa da eternidade para receber a alta desse hospital ou para partir daqui para o céu. Se você receber alta, eu estou orando por isso, a eternidade já começa. E se você for recolhido por Jesus, a eternidade já começa também. A eternidade não é para pessoas que morreram fisicamente. A eternidade é para pessoas que ressuscitaram espiritualmente em Cristo. Hoje é um dia de eternidade. A Bíblia está dizendo aqui: meu servo Moisés está morto, agora é contigo, Josué. Sabe como eu leio os dias de hoje? Meu servo Billy Graham está morto, agora é com vocês, ele é livre. Eu acredito que Deus recolheu Billy Graham como Moisés. Ele vai levantar uma geração Josué em nós. Que a gente vai ver coisas que nem Billy Graham viu. Aleluia! Meu Deus, eu creio nisso. Nesse capítulo, Deus diz, seja forte e corajoso. Depois Deus repete, seja forte e corajoso. Depois, pela 3ª vez, Deus diz, seja forte e corajoso. Quando Deus repete alguma coisa, que o negócio está ficando sério. Senão ele teria dito uma vez só. E ao mesmo tempo me dá a impressão que Deus está dizendo assim: Josué, seguinte, eu vou falar seja forte e corajoso 3 vezes, porque eu não vou repetir mais. Você vai precisar se lembrar disso. Tem coisas que Deus falou quando você se converteu, que Ele não vai falar de novo. É hora de você se lembrar disso e falar isso para mais um. Não espere que Deus venha com a mamadeirinha do 1º ano de convertido. É hora de agir como uma pessoa que está crescendo. 1 João se dirige à igreja como filhinhos, jovens, pais. E eu sempre lia isso como se ele estivesse falando com a faixa etária. Mas eu decidi ler como níveis espirituais. Quem é você na fé hoje? Filhinho, filhinha? Jovem ou pais e mães? O ideal é que você esteja progredindo entre esses 3 níveis. Vai acontecer. Todas as promessas do Senhor para nós tem o sim e o amém, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Se você já viu um casamento ao ar livre, com tudo pago, e lua de mel fora do Brasil, eu acredito que essa ampulheta já foi virada, só falta o dia chegar, só falta aparecer a pessoa, aleluia! Eu me lembro da Johnny, que marcou o dia do casamento sem nem ter um noivo, e hoje ela já tem gêmeos, casada, uau! Gente, o reino de Deus é para pessoas ousadas. Tem coisa que não é porque ainda são invisíveis para os seus olhos que elas não existem. Tem coisa visível que vai deixar de existir. E tem coisa invisível que existe. Paulo diz, já somos abençoados em Jesus, nas regiões celestiais, por todas as bênçãos possíveis. Tem bênçãos que são invisíveis aos seus olhos, mas elas existem. Deus não está preparando bênçãos para você. Deus está preparando você para as bênçãos dele. Não é Deus que está demorando. É você que não entendeu algum processo ainda, mas você vai entender e vai chegar lá. Vai acontecer. Isso significa anunciar. Quem não anuncia está dando moral demais para o impossível. O impossível não é um fato, é uma opinião. O impossível é questão de opinião. Quando a realidade disser para você assim, é impossível, você diz assim, olha, eu discordo. Porque Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Amém? Eu discordo do impossível, concordando com Jesus. Por isso, vamos anunciar o nosso futuro. Vai acontecer. Segundo, o que aconteceu? Uma vez a gente chega e diz, vai acontecer, a gente entra no trilho do futuro, a gente está animado, mas acontece alguma coisa inesperada e tudo que a gente consegue fazer é falar assim, puxa, velho, o que aconteceu? O dia de hoje não se parece com o que Deus falou ontem.
como reagir. Quem sabe você está numa situação insuportável. A chave aqui são as adversidades. Olha o texto. Depois que Acã, um dos do exército de Josué, quebrou uma instrução, guardou o que não podia e todo mundo perdeu por causa dele contra o exército de Ai. Josué 7,5. Diante disso, todo o povo desanimou-se completamente. Você acha que é difícil ficar perto de uma pessoa desanimada? Imagina se esse auditório inteiro tivesse desanimado, ou ainda mais. Certamente um dia muito difícil, um dia embaçado para Israel. Eu aprendi isso aqui, quem sabe te ajude. Não podemos evitar as adversidades da vida, mas podemos definir que elas não nos pararão. Eu tenho aprendido que, brincando com as palavras com a letra D, desafios, doenças e demônios são degraus para quem está vivendo seu destino. Vou dar um tempo para você pensar nisso. Desafios, doenças e demônios são degraus para quem está vivendo seu destino. Ei, a pior ideia que essa doença teve foi parar na sua vida, porque agora ela será transformada em cura e testemunho, e cada vez menos pessoas na terra sofrerão essa mesma doença por causa da sua autoridade, orando por elas e dando testemunho para animar elas. A pior ideia que uma doença, um demônio ou um desafio tiveram foi parar no seu quintal e tentar te encarar. E por isso, você não pode deixar que a adversidade te transforme num ferido. Todo ferido põe a culpa nos problemas e nos outros. Como vemos na sociedade hoje, uma cultura de vitimização. Você está vendo isso? Metade da fala na entrega do Oscar foi vitimização. E ano passado também, sobre outra causa. E ano retrasado também. Eu estava refletindo sobre o Dia Internacional da Mulher e Deus falou o seguinte ao meu coração. O machismo tenta falar que o homem é superior que a mulher. Alguns ramos do feminismo tentam dizer que a mulher é superior ao homem. Mas só o cristianismo diz que a mulher é semelhante a Deus. Toda hora que a gente tentar comparar a mulher com o homem, a gente vai errar, porque ela foi feita em imagem e semelhança de Deus. Ela não foi feita para ser comparada com o homem. Ela se parece com Deus. Mulheres, vocês são divinas. Diga assim, se você é mulher, dá licença, eu sou divina. Aleluia! Amém! Aleluia! Gente, Jesus veio do ventre de uma mulher. Jesus, quando ressuscitou, foi visto primeiro por uma mulher. Jesus comissionou para repartir que ele tinha ressuscitado primeiramente uma mulher. O feminismo já tem o seu valor em algumas partes da sociedade, contribuições, mas nada contribuiu mais para a dignidade da mulher do que o cristianismo. Quem abre mão do cristianismo para o feminismo está se rebaixando de movimento. O cristianismo fez pelas mulheres, faz e continuará fazendo o que nenhum movimento pode fazer. Não podemos aceitar ser vítimas. Ai, meu gênero. Ai, minha cor de pele. Ai, minha etnia. Não! Enquanto você for vítima, você nunca será protagonista. O reino de Deus não é para vítimas. O reino de Deus é para protagonistas. O reino de Deus não manteve os pobres pobres. Ele pegou os pobres e os transformou em pessoas sentadas com príncipes. O reino de Deus não fez o doente doente, ele fez o doente curado. Ele não fez o excluído excluído, ele fez o excluído integrado. A grande pérola do reino de Deus é transformar minorias numa maioria que está subindo para o céu. Não sei se você assistiu X-Men Apocalipse, aquele bichão do capeta lá que eles encontram no fundo da terra. Ele levanta e começa a recrutar seu exército. Não sei se você notou. Ele só recruta feridos. Ele só escolhe feridos para o time dele. E esses feridos não são curados, continuam sendo feridos. E atuam a partir da sua ferida. Ei, cuidado. Satanás estará sempre recrutando feridos que não querem ser curados. O RH do inferno sempre terá vagas disponíveis para feridos que se recusam a ser curados.
E a principal característica do reino de Deus é pegar a sua ferida, uma vez curada, e transformá-la na sua maior arma. Ei, a sua parte mais trágica das suas memórias, o 30 semanas, será exatamente uma arma nuclear para envergonhar agora o inimigo. O inimigo te envergonhou quando você era pequeno, adolescente ou esses dias. Os dias estão contados e você vai envergonhá-lo e pisar na cabeça dele. Olha a marca do seu tênis e diga para a jararaca, daqui a pouco ela vai estar na sua cabeça. O inimigo tenta envergonhar porque ele sabe que no último dia toda a vergonha do mundo vai cair sobre ele. Pessoas feridas, dominadas pelo medo, ficam onde se sentem seguras e não onde deveriam estar. Lembra de Abraão? Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele sabia onde não dava mais para ficar. Quem sabe você não sabe ainda o que fazer na carreira, na vida, no ministério, mas você sabe o que não fazer e o que começar a mudar, já é importante. Não fique amargo nem sequelado ao passar por dificuldades. Às vezes eu oro isso, numa situação difícil. Deus, não sei nem mais o que orar, mas que eu passe por essa situação não sequelado, mas amadurecido. Tem problemas que sequelam as pessoas, deixam elas com fraturas emocionais, amargas, piores. Não é esse o propósito de Deus para você. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. O que você chama de problema, Deus chama de treinamento. O processo é a preparação para se tornar confiável e apto a ocupar o seu futuro. Deus tem um futuro para você e o processo está te gabaritando para ser apto, confiável a assumir o seu chamado e ocupar com o reino de Deus na terra, na geração que vivemos. A palavra-chave aqui é ocupar. O formato do treinamento de Deus é o empoderamento em meio às dificuldades. Terceiro, tinha que acontecer. No sentido de, puxa, tinha mesmo que acontecer. Foi de Deus. Eu admito, no começo eu não estava entendendo, mas tinha que acontecer essa parada aí mesmo. A chave é a resiliência. Resiliência é um termo da física que aponta para a capacidade da matéria de readquirir sua forma original depois de estar sob pressão. Josué 8:1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Eu gosto quando Deus dá camadas e dimensões. Deus fatia o bife por peças. Josué, não pipoque, se anime. Você tem autoridade sobre o rei, o povo, a cidade e a terra. Ou seja, não há razões para você ter medo sobre os próximos passos que você vai dar. Tinha que acontecer. Josué, ele não filtrou o que alguém da sua equipe pisou na bola. E a derrota foi feia. Gente morreu. Mas agora, Deus vem depois de uma derrota e anima Josué. E a Bíblia diz em Josué 8 que dessa vez, Josué ficou mais com o povo e Josué fez uma revista em seus homens de guerra. Sabe por que tinha que acontecer? Porque a partir de Josué 8, o Josué 1.0 vira Josué 2.0. Sabe por que você tem que ter resiliência e não desistir? Porque você precisa ver a sua versão 2.0. Ela é chique demais. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou. Tem uma versão 2.0 de você que se eu fosse você eu não perderia. Sabe quando um episódio do Netflix termina de uma maneira que não há nada a fazer se não assistir pelo menos o comecinho do próximo episódio? Quem já viveu esse negócio esquisito? O último capítulo acabou de um jeito que você falou assim, não, velho, eu queria dormir. Agora eu tenho que assistir, cara. Miserável desse diretor, como é que tem a cara de pau de terminar desse jeito esse capítulo? Não tem como, não tem condições. Minha vida precisa continuar, eu não me alimento há 3 dias. Aí você assiste pelo menos o comecinho, se não até o final, porque você cai na bobeira de assistir até o final, você já vai para o outro episódio. E assim inventaram as maratonas de séries. Ei, o próximo capítulo da sua vida é melhor do que esse. A hora que você vê um pedacinho do próximo capítulo, você vai falar assim, eu vou marchar, eu não vou parar, eu não vou me desanimar. Não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo.
Billy Graham disse: Deus não vai tirar nada de você se Ele não tiver em mente algo melhor para você. Enquanto você der mais foco para o término daquele namoro, quer dizer que você está com mais expectativa no passado do que o novo namoro que Deus vai te dar no futuro. Ei, meu Deus, acho que eu vim falar com alguém nessa noite. Aleluias! Enquanto você focar naquela demissão, e por estar subempregado agora, você não vai focar no que Deus está descortinando no futuro. Eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. Todos os seus desafios, derrotas, problemas, eles não te colocaram atrasados para a promessa de Deus. Não, eles estão pavimentando o caminho para que você chegue até lá. Tinha que acontecer, porque tudo isso te melhorou. E é o asfalto que você vai pisar para chegar até lá. Depois de uma derrota terrível, Deus vem e anima Josué. Se você está cansado, a solução não é desistir, a solução é descansar. Jesus disse: venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu conheço cansados que desistiram e continuaram cansados. Eu conheço cansados que largaram de servir no ministério e continuam cansados, só que agora improdutivos. O reino de Deus não tem espaço para improdutivos. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. A solução para quem está cansado não é desistir, é descansar. Ei, Deus está te dizendo isso aqui nessa noite. Não é sobre desistir, é sobre descansar e recomeçar. Eu sou o Deus do recomeço, diz o Senhor. Na sua geração vai vir uma banda chamada Restart, mas eles são falsos profetas. Eu sou o verdadeiro Restart, eu sou o verdadeiro recomeço. É em mim que você descansa e volta mais forte para derrotar os seus inimigos. Quando você descansa, você volta para atropelar os problemas que você não estava conseguindo vencer. Experimente descansar em Jesus. Sabia que todas as festas de Israel são baseadas no fato que tentaram nos destruir, não conseguiram, então vamos fazer uma festa. Sempre que tentarem te destruir e não conseguirem, você está autorizado a fazer uma festa em nome de Jesus. A base bíblica do Eleve Beats, Eleve Party, Eleve Eletro, Eleve Dance, qualquer festa do Eleve que tiver, a base bíblica é: tentaram nos destruir, não conseguiram, vamos fazer uma festa. O seu DNA eterno é resolver problemas passageiros. Quarto, que bom que aconteceu. Tem coisa que a gente não queria que acontecesse, daqui a pouco a gente aceita ter acontecido. E o outro nível é a gratidão, agradecer pelo que aconteceu. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel. Monte Ebal é o monte da maldição, no significado em hebraico. E Josué constrói ali o Josué Worship no Monte Ebal. O lugar que era para causar maldição a você, vai se tornar o lugar de adoração a Deus. Você vai virar uma chave, você vai mudar a atmosfera. A culpa não é dos outros, nem da vida, nem das escolhas. Não confunda a consequência com o castigo. Você pode aceitar ser coadjuvante antes de ser protagonista, mas nunca aceite ser vítima. Aceite o seu crescimento. Quando eu terceirizo a responsabilidade, eu terceirizo o crescimento também. Por isso 30 semanas fala para sairmos da negação e não justificarmos. Não é possível abraçar a fé e a decepção ao mesmo tempo. Guarde isso. Não é possível abraçar a fé e a decepção ao mesmo tempo. Já ouviu falar no prêmio Nobel? Alguém ganha um prêmio muito reconhecido por ter feito algo expressivo para a humanidade. Eu criei a minha própria definição de dicionário para um ganhador de prêmio Nobel. E eu escrevi ela aqui. É alguém que decidiu adotar um problema que estava procurando um dono. Tem vários problemas procurando um dono aí no mundo. Você precisa ser dono de soluções e não só dono de problemas. Adote, resolva. Quem sabe um jovem da Eleve Livre um dia não vai ganhar um prêmio Nobel em algum lugar, por alguma razão. Meu Deus. Quinto e último, a gente já vai encerrar, segura aí. Aconteça o que acontecer. A chave aqui é a coragem. Josué e o povo passou por várias coisas. Posso te dizer uma parada? Tudo que Josué
enfrentou pessoalmente ou venceu pessoalmente, tinha a ver com todo o povo também. Deus não te matriculou numa escola de desafios para resultados pessoais. As suas vitórias representam uma vitória para um povo, para uma nação. Paulo escrevia algumas de suas cartas enquanto estava preso. Em Roma, Paulo ficou com um guarda grudado, igual um Pikachu nele, 24 horas. E Paulo começou a ser grato por isso. Ei, tem seguranças aqui para me ouvir sempre que eu prego. Minha cela nunca estará vazia. Aleluias! Eu não planejava essas correntes e essas cadeias, mas eu estou fazendo mais do que eu imaginava. Eu imagino que quando chegavam para soltar Paulo da prisão, ele falava assim, não, me dá só mais um dia, que eu estou terminando o último capítulo de Filipenses. Deixa eu ficar preso mais uma semana, que aqui está rendendo demais o tempo. O seu lugar de maior desafio pode ser o seu lugar de maior produtividade. Por isso, abrace logo uma vida produtiva e de desafios e diga, aconteça o que acontecer. Josué encerrando dizendo, aconteça o que acontecer, eu e minha família serviremos ao Senhor. A primeira vez que eu li esse versículo, eu não era nem casado e ainda nem temos filhos, mas eu aprendi que esse texto, descrito em Josué 24:15, não é somente para casados, é para solteiros também. Se você como um solteiro se posicionar e disser assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma resolução e exige muita fé, porque você não tem nem casa e nem família ainda, mas você já está decidindo isso. E o dia que você encontrar alguém que fez a mesma resolução, metade do processo está resolvido. Você não vai precisar ficar num jugo desigual gospel, tentando convencer a pessoa. Você já entrou nessa dimensão. Aprenda uma coisa, é na dificuldade que os especialistas são formados. Ninguém estará autorizado a ser um especialista, se não vencer dificuldades. Lembre-se, a tempestade não é o seu fim, a tempestade é a sua oportunidade. Deus me dá uma chance, Deus te dá uma tempestade, porque a tempestade é a sua chance. É no meio da tempestade que você mostra por que você nasceu, o Espírito Santo em você. É nos desafios que você vai se revelar, ser quem Deus sonhou que você fosse. Saia do modo sobrevivência, entre no modo vida abençoada. Já ouviu falar? Sobreviver não basta, é necessário viver plenamente. Anunciar, ocupar, fazer acontecer, viver uma vida relevante, disposto a deixar uma marca nesse mundo e ocupar para que o inimigo não ocupe. O segredo não é você querer ser interessante, é você ser interessado. Deus não está procurando pessoas interessantes, Deus está procurando pessoas interessadas. Pessoas que querem influenciar, pessoas que se animam quando Deus fala com elas. Tem gente aqui que eu não posso nem olhar para elas enquanto eu prego, senão eu desanimo. Outros eu encontrei aqui como ponto focal, que me animam. Eu estou tentando olhar para você enquanto eu prego. Porque você nem se inspirou ainda. Por isso você não vai conseguir inspirar os outros, enquanto você não se inspirar. Davi apanhou para os amalequitas em Ziclag, seus homens queriam matá-lo. Pior dia da vida dele. E a Bíblia diz assim, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Posso te recomendar um livro? Fortalecido no Senhor, por Bill Johnson. Os momentos mais importantes da sua vida não são pessoas que vão te levantar. Jesus vai te dar condições de se levantar. Não é esperar a visita de um líder de célula, não é esperar a visita de um amigo, de um líder da igreja, é entender que Jesus já está segurando a sua mão para você se levantar e, quem sabe, levantar outros. Quando Pedro afundou na água, Jesus não o tirou da água, ele segurou em sua mão para que ele saísse da água. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele não levantou a filha de Jairo, ele segurou a mão dela para que ela se levantasse. Os momentos mais desafiadores da sua vida, não vai dar tempo para você se preparar. Você vai precisar viver um preparo a cada dia. Cheguei a uma conclusão. O que nós fazemos nos dias comuns fará a diferença nos dias decisivos.
Essa pode ir para a sua rede social, é uma boa palavra. O que fazemos nos dias comuns fará diferença nos dias decisivos. Não tente fazer num dia decisivo o que você nunca praticou nos dias comuns. Josué foi treinado no dia comum para fazer a diferença nos dias decisivos. E eu reafirmo sobre a sua vida 5 coisas. Vai acontecer. O que aconteceu? Tinha que acontecer. Que bom que aconteceu. E aconteça o que acontecer. Fique de pé no seu lugar aí para parecer que está terminando. Quero ler um texto para você e gostaria que você se apegasse a essa passagem como algo de Deus para o dia de hoje, para essa temporada, para 2018. E diz o seguinte: o Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Paulo disse aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deixa eu revelar um segredo sobre você que talvez você ainda não sabia. Você tem o poder para influenciar 1000. Vou dizer de novo, porque às vezes a gente não se apega a bênçãos que Deus libera e a gente estava esperando há um tempão. Você tem o poder para influenciar 1000. Eu sei que você estava guardando para um amém mais forte na segunda. Você é um estrategista. Temos aqui cerca de 300, 400 jovens. Esse auditório tem uma capacidade de 6.500. Se cada um aqui influenciar 20, esse auditório estará lotado. Você tem a capacidade de influenciar 1000, por que não 20? Já para sábado que vem. Ou eu acredito nisso. Ou eu acredito que com o avivamento que Deus vai trazer, o tamanho das nossas igrejas não será o suficiente com a capacidade para trazer e receber tantas pessoas assim. Encher esse auditório não é o fim da nossa missão, é o começo dela. Você foi feito para ocupar, representando o reino nas artes, na ciência, na indústria de serviços, pesquisa, saúde, política, esportes, família e também religião. Eu vim nessa noite orar com pessoas que não serão somente pastores de igrejas, mas pastores de artistas, pastores de milionários, pastores de músicos, pastores de diretores, pastores de roteiristas, pastores de presidentes, pastores de bilionários, pastores de influenciadores, pastores de cientistas, pastores de pastores. Se você crê que você é um desses, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você crê que existe um chamado na sua vida, que você ainda precisa fazer acontecer, você entendeu, Deus, eu não estou autorizado a morrer, porque eu ainda não cumpri a minha missão. E essa palavra foi para mim nessa noite. Eu não vou recuar, eu não vou deixar isso para a próxima geração, eu vou anunciar o que vai acontecer. Eu vou ocupar o meu lugar nessa geração. Eu vou fazer acontecer. Você tem um novo nome e um novo sobrenome. Seu nome é fazer, seu sobrenome é acontecer. Não sei se você esperava receber isso nessa noite, mas Deus quer antecipar algumas coisas nas nossas vidas. Tem um grupo que não quis vir à frente aqui ainda, porque não está resolvido na sua sexualidade. Outros não estão resolvidos nas suas finanças. E outros não estão resolvidos com seus pais. Sexualidade, vida financeira e paternidade. Eu comecei dizendo isso e vou terminar encerrando. Vou encerrar dizendo isso também. Deus quer te levar em lugares que você não teria condições para chegar.
A boa palavra é: sua sexualidade não vai te parar, a orfandade não vai te parar e as finanças não vão te parar. Tudo isso será resolvido, porque a sua ferida fechada será a sua arma contra as trevas. Se você está entre esses 3 grupos, vem para cá também. Se isso te destravou de sair do seu lugar, pode chegar até aqui. Se essa era a palavra que você precisa ouvir, vem para cá. Se puder já no seu lugar, começar uma simples e sincera oração para Deus. Talvez sem uma ordem, sem palavras muito elaboradas, mas começa a conversar. Deus, e agora? Eu dei o primeiro passo. O que eu vou fazer? Around that doesn't have TV coverage of the scene.